Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia, Salmo 51. Salmo de número 51. Enquanto os irmãos localizam o texto, também quero saudar a todos os irmãos internautas que nos acompanham através do canal Ebenezer Oficial. Deus esteja abençoando a sua vida. Você que está assistindo e ouvindo esta mensagem, você pode deixar o seu pedido de oração e Deus vai abençoar a sua vida. Deus esteja abençoando a todos os irmãos, pastores, obreiros que estão presentes aqui esta noite. Deus esteja abençoando a vida de todos. Agradecidos ao Senhor pela vida dos pastores presidentes, pela oportunidade de mais uma vez poder trazer uma palavra aos nossos corações. Amém? Quem achou o Salmo 51, diga por bondade, eu achei. Eu vou fazer uma leitura um pouco extensa, e após a leitura os irmãos podem continuar com a Bíblia aberta, que a gente vai ser bem calmo hoje aqui, como é um estudo, nós temos bastante tempo. Diz assim, a partir do verso 1: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que a iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém? Podeis assentar. Deus esteja abençoando a todos. O Senhor possa falar aos nossos corações. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre espírito versus carne. Nós sabemos que vence aquilo que a gente alimentar mais. E eu estava lendo desde ontem, por mais uma vez, deste Salmo 51. E Deus falou algumas coisas ao meu coração, e isso tem mexido comigo há algum tempo. Eu já ministrei sobre esse salmo algumas vezes. E relendo esse salmo, que é na verdade uma canção, porque salmo, todas as vezes que você lê o livro de salmos, você nunca pode falar capítulos. Salmos não tem capítulos, salmos são canções que foram entoadas em algum momento pelo salmista. Então, salmos não tem capítulos, salmos é canções. Então, todas as vezes que você for ler salmos, você vai dizer Salmo 1, Salmo 2, Salmo 51, nunca capítulo, porque salmos são canções que foram entoadas. E eu estava lendo este Salmo 51. Quando a gente fala de salmos, fala de canções, a gente sabe que o salmo mais conhecido, mais famoso, talvez mais pregado, e também, independente de religião, aqueles que mais citam é o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Davi, na verdade, quando escreve aquele salmo, ele escreve o Salmo 23 no auge da sua fé. Tanto é que a própria canção diz, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, me leva às águas tranquilas. Quando ele escreve esse salmo, ele está no auge. Mas quando ele escreve, ou quando ele está cantando o Salmo 51, ele está no fundo do poço. Quando ele escreve o Salmo 51,
é um cantor que está no fundo do poço e quer sair de lá. E como Deus falou ao meu coração para me falar sobre carne versus espírito, baseado no Salmo 51, aqui Davi está preocupado em estar bem com Deus. É outra coisa que tem me preocupado. As pessoas não têm tido esta preocupação de estar bem com Deus. Para ela sentar num culto, num banco, está ótimo e tudo bem. O que acontecer no culto está bom. Mas se eu sirvo ao Senhor e não me preocupo em estar bem com Deus, mas que relacionamento é esse com Deus? Eu preciso entender que eu preciso estar bem com Deus. Aí algumas pessoas falam assim, mas eu estou bem com Deus, pastor. Existem pessoas que não estão bem em casa e diz que está bem com Deus. Existem pessoas que não estão com relacionamento bem em casa e diz que está bem com Deus. Não está. Alguém entende isto? Porque aqui você entrega o que você é em casa. E não adianta a gente chegar aqui, às vezes, e querer mascarar algo que a gente não está vivendo. É exatamente o que a canção aqui vai nos ensinar esta noite. A gente precisa se preocupar em estar bem com Deus. Eu quero crer que essa noite aqui eu vou ministrar para todos que estão bem com Deus. Todos estão bem com Deus? Estão se relacionando com Deus? Glória a Deus por isto. Agora, nós vemos aqui, para esta canção existir, alguém teve que confrontar Davi. Esta canção só existe por causa de um profeta chamado Natã. Se o profeta Natã não confronta Davi, não existiu o Salmo 51. Porque através do profeta Natã, confrontando o pecado dele, fazendo ele entender o que ele fez, ele vai compor esta canção. E detalhe, esta canção, Davi está falando de si mesmo. Porque a melhor coisa que tem é quando a gente faz um exame em nós e não no outro. Alguém entende o que Deus está falando aqui? Quando a gente compreende o estado em que a gente está e não critica o outro. Por isso o Salmo 51, eu já vi algumas pessoas ministrar e as pessoas usam este salmo como uma acusação, como alguém que cometeu um pecado e que parece que acabou o mundo. Não. Isso aqui nada mais é do que alguém suplicando por misericórdia de Deus. E alguém que reconhece o erro que cometeu. Agora, o que faz o homem cair? Que faz um crente pecar? O que faz alguém deixar de honrar a Deus? Nós vamos aprender aqui. Porque o que acontece? Esta queda de Davi todos sabem. Simplesmente um dia que ele não desejou ir guerrear. Simplesmente um dia que o camarada diz assim, vou tirar umas férias. E ó que eu não estou falando de você tirar dias de descanso. Eu estou falando de você ser vigilante o tempo todo. E Davi, esse dia aqui, ele disse que hoje eu não vou para a guerra. E o que acontece quando ele não vai para a guerra? Quando ele não quer oficiar aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Quando ele não quer cumprir. Quando ele deixa por um instante aquilo que Deus chamou ele para fazer. A armadilha está pronta. Ele decidiu nesse dia acordar tarde, descansar. E quando isso acontece no seu palácio, na sacada do seu palácio, a armadilha está pronta, porque ele avista alguém que está banhando-se nua. E ele a cobiça. E se ele estivesse na guerra, irmão? Existem pessoas que estão caindo, pecando, simplesmente pelo fato de não cumprir o que Deus mandou cumprir. Porque a queda de Davi aqui não é quando ele consuma o ato, é quando ele deixa de cumprir o compromisso, ele já está caindo. Quando você deixa de cumprir o seu compromisso na obra de Deus, você está em queda.
você está tendendo ao fracasso. Por quê? Porque quem está operando, quem está reinando? A carne, os desejos, os prazeres. E existem muitas pessoas que infelizmente estão assim. As pessoas não conseguem ser mais constantes. Hoje, nós vivemos uma geração que é fogo puro num dia, no outro é apagado. Mas como assim? Que fogo é esse que acendeu hoje, que amanhã eu estou apagado? Que hoje eu estou falando em línguas que parece que o mundo vai se acabar, e amanhã eu estou vazio, com cara de depressivo, que parece que sou derrotado. Tem alguma coisa errada. Nós servimos um Deus que alegra o coração. Nós servimos um Deus que é um Deus poderoso. É um Deus que tem prazer em te ver alegre, adorando e exaltando o nome dEle. Agora, vê se não é contraditório um camarada que, quando está cumprindo o que Deus manda no seu ofício, ele mata urso, ele mata leão, ele mata gigante, mas perde para Batseba. E você está sendo vencido pelo quê? Alguém entende o que Deus está falando? Porque não adianta a gente vencer uma batalha aqui e a outra, a gente ceder para a carne, para os prazeres. Irmãos, Deus não se ilude com alguém que fica 1h30 no culto. Deus não se vislumbra, que parece que a gente, nossa, como eu fiz uma coisa, 1h30 de culto. Precisamos ter relacionamento diário com Deus. É por isso que às vezes, pode reparar, é o mesmo culto, é a mesma igreja, é o mesmo ambiente. Está caindo fogo no meio de alguns sentem, se mostram esfuziantes quando estão sentindo a presença de Deus, mas no mesmo ambiente outros estão frios, gelados, estáticos, mortos espirituais. Alguém entende o que Deus está falando? Porque tem levado uma vida de pecado, uma vida distante de Deus. Nós vivemos uma geração que só pega na Bíblia para ler quando eles vão pregar. E segundo um filósofo aí, um grande escritor, ele diz que o dia que você não pega na Bíblia, considere seu dia perdido. E o que fez Davi cair, pastor, o que fez Davi pecar, o dia que ele não quis ir para a guerra, o dia que ele quis um repouso, um dia que ele não vigiou. E o diabo não precisa de muita coisa para derrubar um homem de Deus. Ele só precisa de uma brecha, de um coração vazio, sem a presença de Deus. Quando alguém deixa de oficiar aquilo que Deus ordenou para que seja feito, esse homem ou esta mulher está correndo aceleradamente a queda. Quantos entendem a minha fala? Davi vence urso, Davi vence leão, mas perde para Batseba. E a pergunta é: você tem sido vencido pelo quê? O que é que tem feito você se distanciar de Deus? Porque pecado tem 3 significados. Quantos significados? Êxodo 34, iniquidade, transgressão e pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Deus deu o alvo para o homem, santidade. O homem não quer a santidade, está em pecado. Tudo que é contra a santidade de Deus é pecado. Segundo, transgredir. A palavra transgressão ou transgredir significa ir além do limite estabelecido por Deus. Tem gente que passa dos limites. Terceiro,
Iniquidade. A palavra iniquidade significa pecado consciente. Eu sei que Deus não se agrada, mas vou fazer porque a carne é fraca. Mas a oração te afasta do pecado. Mas a comunhão com Deus te distancia do pecado. Quem tem relacionamento diário com Deus, ele está tão abastecido que ele não cede para os prazeres carnais. Agora, não se engane, irmão. Tem muita gente morta dentro da igreja. Tem muita gente espiritualmente caídas dentro da igreja. Elas são simplesmente alguém que senta num banco, mas não sentem mais. Não queima mais dentro dessa pessoa a presença do Senhor. E detalhe, é triste quando se erra e não se reconhece o erro, porque é passivo de cada um errar, ninguém está livre disso, mas eu preciso reconhecer, pedir perdão a Deus, confessar e deixar para alcançar a misericórdia do Senhor. Vou te dar um exemplo simples, lembra de Isaías capítulo 6, se você ler do capítulo 1 ao 5, Isaías vai dizer, ai da nação pecadora, ai de A, ai de B, mas no capítulo 6, quando ele vê a glória do Senhor, ele entende o estado que está, e não só o estado que está, no meio de quem também ele anda. Ele reconhece que tem os lábios impuros, e também anda no meio de um povo que também tem os lábios impuros. Como não cair? Como não errar? Como não deixar as coisas de Deus para as coisas da carne, se eu ando com quem não congrega, se eu ando com quem não tem compromisso com Deus, se eu ando com pessoas que não agregam, não somam, só diminuem? Alguém entende a minha fala? Se eu quero permanecer firme em Deus, se eu quero andar com Deus, se eu quero exercer o meu chamado, cumprir a minha missão, eu tenho que saber com quem eu ando. Eu tenho que saber aquilo que eu falo. É por isso que quando Isaías vê Deus sentado no trono, ele para de dizer, ai da nação, ele diz, ai de mim. E sabe o que ele vê? Um anjo que vai debaixo do altar, do trono de Deus, com uma tenaz, pega uma brasa e vem voando em direção a ele. E você sabe muito bem aonde essa brasa tocou. Essa brasa tocou aonde, igreja? Tocou aonde? Por quê? Porque o que era impuro em Isaías? Pois é, e se for teus olhos, onde a brasa vai queimar? E se for a tua mão? Ninguém cai porque quer cair de um dia para o outro. Cai porque vai dando brecha. Cai porque o inimigo vai dando sinais e a pessoa vai abrindo lacuna, vai abrindo, quando pensa que não, está no abismo. A minha esposa está aí, e um dia alguém mandou um coraçãozinho para mim, com uma flechinha atravessada. Na hora eu repreendi, e eu falei, você responde essa pessoa, se você não respondeu, eu respondo. Não respondeu, então deixa eu responder. Não mande mensagem para mim com um coraçãozinho, com um beijinho. Alguém entende a minha fala? Porque um abismo chama outro. Mas tem gente que gosta. É igual elogio. Tem uns camaradas aí que não elogia a esposa dele não, mas ele gosta de elogiar dos outros. Alguém entende o que Deus está falando? Então o inimigo ele vai semeando coisinhas, e quando a pessoa vai ver, está num abismo profundo, no fracasso espiritual. Só que Deus me trouxe aqui para trazer um alerta para a igreja. Cuidado com os sinais. Deus conta contigo na sua missão. Deus conta contigo oficiando o teu chamado. E detalhe, o diabo não quer derrubar quem não faz nada, porque quem não faz nada, nada é. O diabo quer derrubar quem tem posicionamento.
Alguém que é influente. Por quê? Porque ele sabe o poder da destruição que causa. Quando alguém que é influente, alguém que é posicionado, alguém que é honrado, cede para a carne. Alguém entende o que Deus está falando aqui? Então hoje, Deus vai nos dar conselhos aqui, para nós ficarmos vigilantes. Um dia uma pessoa, antigamente eu saía mais para pregar, e eu fui pregar num lugar e uma pessoa foi tirar uma foto comigo, era uma jovem, e ela me abraçou e me alisou atrás. E quando eu percebi que aquela passada de mão não era algo comum, eu senti só de olhar, e quando alisou eu falei, deixa eu ver se ficou boa. Não ficou não, eu apaguei. Vamos tirar nada. Alguém entende a minha fala? Tem coisa que se você não for radical, você peca, você cai. E outra coisa, ninguém é forte se não fugir. A Bíblia fala para fugir. José fugiu, correu, perna para quem te quer. Não quer cair, saia do lugar da tentação. Alguém entende o que Deus está falando? É uma mensagem que confronta um pouco, mas é carne versus espírito. Se eu estou oficiando, se eu estou na minha missão, se eu estou cumprindo, eu estou me fortalecendo em Deus. Mas o dia que eu decido não vigiar, vai ser a oportunidade que o diabo está esperando. Ele é paciente. Você sabe por que o leão é o rei da selva? Você sabe por que ele ruge? Porque aquele rugido do leão ali, quando ele ruge, os animais que estão perto são presas. Quando ele ruge, ele percebe na carreira dos animais que são presas, o mais fraco, o doente, o que está cansado e o que fica para trás. Alguém entende? Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, não é para você ficar para trás. Deus quer que a Ebenezer, a igreja, o ministério, ande junto sem ninguém ficar para trás. O inimigo está querendo destruir alguém, escandalizar, envergonhar. Mas nós vamos ver nesse salmo aqui o tanto que Deus é bom e que vale a pena a gente reconhecer os nossos erros e pedir a misericórdia de Deus. Quantos estão comigo nessa palavra aqui? Vamos lá. 3 coisas Davi desejou neste Salmo 51, depois que ele cede à tentação. Já foi explicado para você por que ele cedeu à tentação. Irmão, não falte um culto, só se não der. Só se for caso de urgência. Eu vou falar algo aqui, eu ia pregar uma outra mensagem sobre hierarquia. Mas eu vou citar algumas coisas aqui que pode lhe ajudar a melhorar. Vou dar um exemplo. O culto tem 1h30. Quando passa um pouco, 2 horas. Quando é festa. Mas geralmente 1h30 de culto, sim ou não? Tem gente que chega atrasado. Depois de chegar atrasado, sai lá para fora. Quando está saindo daqui, conversa com um, conversa com o outro, conversa ali, conversa lá, conversa, vai conversando. Vai no banheiro, usa o banheiro. Para na mesa ali, conversa, vem conversando. Ele gastou 30 minutos do culto dele, lá fora. Eu fico me perguntando, mas peraí, eu venho fazer o que aqui? Eu tomo parte do meu tempo fora do culto. Então isso significa que eu venho só para a igreja, não para o culto. E
aqueles que cantam? Canta, levanta a mão, irmã, levanta, você adora, você coloca de pé, você coloca de pé. Depois que essa pessoa larga o microfone, ela sai dali e vai conversar. Aí abraça outra jovem, vai 3 conversando, elas vão andando como se fosse shopping. Gasta 30 minutos para ir e voltar. Mas eu não entendo. Se você entendesse o que esse ambiente aqui é, você guardava os teus pés quando entrasse na casa do Senhor teu Deus. Só que existem pessoas que estão esquecendo o poder que um culto tem. É por isso que pode reparar, só é crente na oportunidade. Olha para mim, vai doer um pouquinho, mas é culto de ensino. Eu estou pregando aqui para líderes, para homens e mulheres de Deus. Quer dizer que você, por não estar mais à frente do cargo, você deixa de ser responsável? Você só é responsável se você estiver à frente do cargo. Aí você tem horário para chegar, você tem compromisso, você é ativo. Mas se você não tiver o cargo, é outro que está na frente. Alguém entende o que Deus está falando aqui, irmão? Precisamos entender quem somos diante de Deus. O meu compromisso não mudará se o pastor falar a partir de hoje você não é mais o líder de missões, é outro. O meu compromisso tem que ser maior ainda. Agora, se eu saio de uma função, então eu entendo que eu não tenho que ter compromisso com o horário, compromisso com a igreja, compromisso com o culto, eu começo a faltar, eu começo a vir o dia que eu quero, então eu estou só demonstrando que eu sou crente no cargo. Alguém entende a minha fala aí, irmão? Só que como já foi profetizado aqui, o ano de 2025, Deus quer levantar homens e mulheres de Deus compromissadas com a obra. Homens que se empenhem, homens que se envolvam na obra de Deus, independente de estar à frente de algo ou não. Vou dar outro exemplo que está acontecendo, e isso aqui é ensinamento, viu, irmão? Quantos cultos que a pessoa está cantando o hino da harpa aqui e está cantando sozinho? Tem gente no banco conversando no celular, conversando fiado, e a irmã cantando o hino da harpa sozinha. Aí eu pergunto, a gente saiu de casa para quê? Eu preciso entender por que eu venho aqui. A minha missão. Outra coisa, irmão, na sua oportunidade, seja educado. Na sua oportunidade, principalmente obreiro, olha para o relógio. Obreiro, se você não fez um curso, o pastor ensinou isso aqui, até na escola dominical nós temos aprendido isso. Se você não fez um curso teológico, faça. Porque na teologia você vai aprender que uma saudação é de 3 a 5 minutos. Se você passar disso, você é mal educado. Alguém entende o que Deus está falando? Irmão, vem fazer a leitura de abertura. Ué, você está fazendo a leitura da abertura e está pregando? Está errado. O pastor chamou você para fazer uma oração para a oferta. Você não tem que orar para Deus curar ninguém. A oração é para quê, irmão? Está errado. Por que não recebeu? Porque pediu mal. Alguém entende o que Deus está falando? Então, tudo isso faz parte do quê? Da liturgia de um culto. Que culto não funciona só aqui. Às vezes está aqui, eu já vi, pastor celebrando ceia, uma conversação aqui. Ceia, fazendo apelo, gente se levantando, andando, conversando. Até para tirar foto tem que ser discreto. Tem que estar toda hora, principalmente na hora da palavra. Tudo na obra de Deus, para o Espírito Santo atuar, temos que saber fazer as coisas. Temos que ser inteligentes. Porque senão, a gente acha que está fazendo uma grande obra e não está. Porque fazer uma grande obra não consiste em quebrar regras, hierarquias, princípios que Deus não autoriza quebrar. Sabe o que esse mesmo Davi fez um dia? Quis levar a arca para Jerusalém e disse, vou botar num carro novo.
Mas Deus havia dito para Davi: só aceito se for no ombro. Só se for aonde? Pois é. Você entende que existem coisas que Deus não aceita de outra forma? Não adianta. Existem coisas que Deus não aceita de outra forma. Então, já que a gente está partindo desse princípio aqui, as congregações funcionam como? Como a sede. Como é que você faz lá? Como a sede faz. Porque se você faz diferente, não estou falando de fazer um evento diferente, eu estou falando de você cumprir os princípios que é regido pelo estatuto e pelo ministério. Se você faz diferente, você vai dar a ideia de que você não está no mesmo propósito, que cada um faz, e não é errado. E como a gente está falando aqui de Davi, de coisas que a gente precisa melhorar, sabe o que aconteceu? Ele quis botar a arca, que simboliza a presença, num carro novo. Diga carro novo. Pois é, irmão. Querendo trazer a presença com novidades. Só que Deus disse: eu só aceito no ombro. Sabe por que às vezes a gente quer tirar do ombro? Porque no ombro pesa. No ombro a gente sente o peso do ministério. A gente sente o peso do chamado. No ombro a gente sabe que tem que ser devagarzinho, dando passinho, parando, sacrificando, é do jeito de Deus. Porque aqui não é pela velocidade, é pela direção, é na linha, é do jeito que Deus quer. Mas às vezes a gente quer ultrapassar aquilo que Deus estabeleceu como regra. A gente quer fazer de outra forma. Sabe o que aconteceu? Você consegue imaginar um culto que tem 30 mil pessoas? Quantas pessoas? 30 mil pessoas. Deus desceu para matar um. Imagina um culto que tinha 30 mil pessoas e Deus não estava. Porque Deus não desce para cultuar com pessoas que fazem as coisas do jeito deles. Ele desceu, matou um e voltou. Alguém entende? Então, irmão, na sua oportunidade, seja educado. Quando você tiver uma oportunidade, olha para o relógio. Outra coisa que a gente precisa aprender e que é muito errado. Se você convida um pastor aqui, o pastor presidente, o vice-presidente, ou um pastor para ir na sua congregação pregar, é um culto normal de quinta-feira, de sábado, é um culto normal, não é festa, é um culto normal. Como você vai passar para quem você convidou 10 minutos para as 9, irmão? Está errado. Ah, pastor, não é por muito falar. Não é questão de muito falar. É questão que você convidou alguém e não deu tempo para esse alguém que se preparou para pregar. Aí quando o cara passa uns minutos, você fica... Quando o camarada entrega o microfone, você ainda fica mais 30 minutos enchendo linguiça. Tudo isso faz parte da organização de um culto. Alguém entende a minha fala? Se eu vou deixando, vou relaxando, vou deixando isso acontecer, sabe o que está escrito em 1 Samuel 4? Quando o sacerdote Eli deixava os filhos dele dar coice, está escrito dessa forma, saquear o que era do templo, Deus desceu e disse: levantarei para mim outro sacerdote, porque você honrou mais teus filhos do que a mim. Sabendo que eles estavam em pecado, deixou eles na tenda, se prostituindo e pecando. Alguém entende? Se você soubesse a seriedade, você pensa que é o que quando o pastor fala? Você vai trazer uma palavra. Você pensa o quê? Que é fácil para quem está pregando? Você não tem noção do que passa. Qualquer um que o pastor falar aqui, você vai trazer uma palavra. Se prepara. Alguém entende? Por quê? Porque isso aqui é sério demais. É a noiva de Cristo, é a igreja do Senhor, comprada pelo sangue de Jesus, e a palavra dele, a igreja é dele, tudo pertence a ele. E se a gente vai relaxando, vai fazendo as coisas de qualquer jeito, a gente começa a fazer uns cultos fora dos padrões. Alguém entende a minha fala? Então, se você convidar alguém para pregar na sua congregação,
Está só a sua igreja lá? Dê tempo para o pregador. A sua igreja canta outro dia, está lá todo dia. Você convidou alguém. Outra coisa, quantas pessoas que não conseguem fazer silêncio na hora da palavra? É uma inquietação, é uma andação, é uma coisa que parece que a pessoa não consegue ficar dentro da igreja e anda para lá. Não, irmão, está errado. Esse lugar aqui é santo. A igreja do Senhor é santa. É por isso que eu disse, quantas pessoas estão dentro da igreja, mas estão carnais. Lembra de Eutico? Não é fácil você chegar num culto de nível superior, um culto no terceiro andar. Um culto no terceiro andar não é um culto terreno, não é um culto baixo, é um culto poderoso, é um culto no alto, é um culto de nível superior. Não é fácil chegar lá em cima. Aí quando o cara chega, vai para a janela, e quando o texto diz que ele se assenta na janela, é quando alguém está espiritualmente morto, mas se sente confortável. Está morto, mas está tudo bem. Não faz nada para Deus trazer vida de novo, para Deus reavivá-lo. Não, senta e se sente confortável. Agora você imagina alguém caindo de um culto. Então isso implica em dizer quantas ministrações, quantas pregações, quantos alertas, quantos conselhos, quantas visitas, quantas orações, quantas mensagens de preocupações. Por que é que cai? Por que é que desonra a Deus? Porque está na igreja, mas não está no culto. Está dentro, mas olhando para fora. Caiu, e o pregador não era Adriano, era Paulo. Como alguém cai da igreja, do culto, pregador sendo Paulo. Só que aí também tem outro ensinamento. Quando alguém cair, falar só de cima não resolve. Paulo desceu. Alguém entende o que Deus está falando? Paulo não orou, não botou a mão, não acusou, porque quem está caído não precisa da tua língua. Quem está caído não precisa da tua acusação. Quem está caído precisa de abraço. Alguém entende o que Deus está falando? Paulo abraçou e o menino voltou para a ceia de novo. Quero crer que Deus vai te usar de forma diferente este ano. Deus abra a nossa visão para a gente ver a obra do Senhor de forma diferente este ano. Deus tem dito aqui que haverá um crescimento, uma avalanche de crescimento no ministério, ministérios individuais, ministérios congregacionais, independente do local onde você estiver. Agora, querido, não descumpra, não faça de outra forma daquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque Deus não aceita algumas coisas mudarem. Ele só aceita da forma que Ele estabeleceu. Alguém entende o que Deus está falando? Aí a gente vê esse Davi nesta situação, o homem segundo o coração de Deus. Irmão, o que deixar de ir para uma guerra? O que deixar de ir para um culto? Alguém entende, irmão, isso aqui? Pode fazer com a vida espiritual. Quem sabe de alguém que... Não adianta eu falar que nasci no Evangelho. Pois é. Às vezes um culto que eu não venho pode ser a minha queda. E os 41 anos de Evangelho? Deus está chamando a atenção da gente para a vigilância aqui esta noite. 3 coisas Davi vai falar no Salmo 51. E são 3 coisas que ele deseja. E aqui a gente vê alguém que está no fundo do poço, mas quer sair de lá. Alguém que se arrependeu. Alguém que está clamando pelas misericórdias do Senhor. E as 3 coisas que ele diz. A primeira ele diz: apaga. A segunda ele diz: lava-me. A terceira ele diz: purifica-me. Olha as 3 coisas que ele deseja. Primeiro ele diz: Senhor, apaga. Por que apaga? Porque todas as vezes que ele se vê, ele consegue enxergar o que ele fez.
Passa uma borracha, Deus. Apaga. Depois ele diz: lava-me. Lava-me completamente. Lembra de quando Jesus foi lavar o pé de Pedro? Não, meu pé o senhor não lava. Jesus disse: então não tem parte no meu reino. Aí ele disse: então me dá um banho logo completo. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Apaga, lava-me e purifica-me. Purificar é como se fosse polir, tira as intempéries. Eu quero estar puro diante do Senhor. Pois quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ele deseja uma nova vida. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele reconhece que as misericórdias do Senhor podem tirá-lo desta situação. Deus está dizendo para alguém aqui: não importa, não existe, por causa de um pecado, você virar as costas para ninguém, você acusar, apontar, está errado. Canta amor, prega amor, fala de amor, e na hora da prática você tem um dedo acusador. Mas é aí o sangue de Jesus, irmão. Se a palavra do Senhor diz que para isso o Filho de Deus se manifestou. Quem é um Filho de Deus? Para que ele se manifestou? Para desfazer as obras do diabo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Não é de um, é de todo o pecado. Deus está dizendo para alguém: você já está perdoado. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz no 2: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Quem não se lembra de João capítulo 4? Aquela mulher samaritana, ela vai no poço ao meio-dia, porque qual a intenção dela de ir esse horário? Ninguém ia no poço a esse horário. Primeiro, lugar desértico, com sol escaldante, mas ela está indo esse horário porque a intenção dela é não ser vista por ninguém. Ela não quer ser vista. Por quê? Porque possivelmente, por conhecer o testemunho dela, ao vê-la passar, as pessoas tratam ela com sentido pejorativo, a diminuindo, quem sabe, apontando e a acusando. Mas ela vai naquele horário, para não ser vista por ninguém. Mas aí o texto vai dizer assim, ó, que Jesus deixou a Judeia, foi outra vez para a Galileia, e teve necessidade de passar por Samaria. Porque é que Jesus sentiu essa necessidade? Jesus sabe quem errou e está com sede, irmão. Jesus sabe quem errou e está com sede, e Jesus quer restaurar alguém. A igreja está aqui para ressocializar pessoas, abraçar a causa das pessoas, fazer com que as pessoas se sintam amadas e acolhidas pela igreja. Alguém entende? As pessoas que vêm para cá vêm feridas, vêm destruídas, vêm para baixo. Quem sabe algumas chega aqui que o diabo vacalhou com essa pessoa, e chega aqui, quando chega, é abraçada, é acolhida, é liberta, é transformada. Essa pessoa se sente num ambiente tão gostoso que não quer mais voltar. E Deus está nos dando esta noite a oportunidade de aprendermos. Quando chegar alguém, exercite aquilo que Deus está te ensinando. Quando ela chega para tirar água, Jesus já está sentado no poço. É a fonte sentada no poço. Ela veio tirar água para um dia.
levou a água para a vida toda. Jesus em nenhum momento a acusou. Alguns estudiosos dizem que ela ficou de 30 a 45 minutos conversando com Jesus. Nenhum momento Jesus a acusou. Jesus, me dá água. Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritano, a gente não se fala. Parece que vê Jesus dizendo, foi por isso que eu estou sentado aqui. É porque a gente não se fala. Se tu conheceras o dom de Deus e entendesse quem é que te pede água, seria o contrário, você que pediria. E eu te daria água que salta para a vida eterna. Depois de um tempo conversando com ela, ela reconhece. Porque Jesus disse, chama o teu marido e vem cá. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus dissesse, vem. Você teve 5. Quantos ela teve? E o que tem agora também não é teu. Olha para mim, Jesus não a acusou. Pare de acusar as pessoas. Pare de apontar as quedas das pessoas. Se você não pode ajudar, cala. Eu não tenho, disseste bem, que tivesse 5 e o que tem agora também não é teu. Sabe o que ela diz? Vejo que és profeta. Ela começa a reconhecer Jesus ali. Jesus a ganha. Detalhe, irmão, Jesus não estava em pé alvoroçado, Jesus estava sentado. Porque não é questão de você estar, porque não é questão de fazer muito, é fazer o certo. Lembra de quando Jesus estava na casa de Marta, Maria e Lázaro? Marta fadigada com tanta coisa, Jesus não a critica porque ela está limpando a casa. Jesus ensina o que é prioridade. Porque uma coisa só é necessária, e Maria entendeu qual é. E não lhe será tirada. Ali Jesus está ensinando sobre prioridade. Como assim, pastor? Você saiu da sua casa hoje, terça-feira, para vir aqui fazer o quê? Diga adorar. Essa é a tua prioridade. Qualquer outra coisa aqui pode roubar sua atenção. Alguém entende? Se esta é a prioridade, então você escolheu a melhor parte. Então existem pessoas que não entendem isso. É por isso que Jesus, com sabedoria, detalhe, sentado. E tem muita gente em pé que não consegue trazer o resultado que Jesus sentado trouxe, mas ele está ensinando. Porque não é questão de ficar alvoroçado, é questão de ter sabedoria até no falar. Ele sentado, ganhou a mulher entrou na cidade, trouxe a cidade todinha, Jesus sentado. E às vezes a gente em pé para lá e para cá não consegue trazer uma alma. O Senhor nos dê estratégia esse ano. Quantos tomam posse do que Deus está ensinando aqui? Deus coloca as palavras certas nos nossos lábios para a gente ganhar almas para o reino do Senhor. E olha uma obra extraordinária que Jesus fez. E Jesus não a acusou. O que Davi está cantando aqui no Salmo 51 é uma canção de reconhecimento. Pode ler o salmo inteiro, ele não vai falar na segunda pessoa, ele sempre vai falar dele. Eu reconheço, eu transgredi. Porque quando se erra, quando se peca, não se acusa o outro, se reconhece. Ele diz, lava-me, ele está falando dele, da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Olha o que ele diz, versículo de número 3, porque eu conheço as minhas transgressões. Ele está dizendo, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, sempre diante dele, que ele está dizendo. Vira e mexe, ele lembra, meu Deus, que besteira que eu fiz. Alguém entende? Ele diz, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui ele está falando de o nascimento de todos nós foi de um ato sexual.
diferente de Jesus, que veio do Espírito. Mas ele diz: em pecado eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Olha o que ele diz no versículo 6, isso aqui é demais: eis que amas a verdade no íntimo. Você entende que um camarada está abrindo o coração para Deus, por não aceitar a situação em que está. Não adianta, irmão, a gente fazer orações de hipocrisia, sendo que Deus sabe quem somos. E às vezes a gente quer pagar de muito santo, falar palavras bonitas na oração. E o que Davi está aqui fazendo no Salmo 51, ele está se derramando, está se abrindo, está contando toda a verdade para um Deus que já sabe o que ele fez. Eu sei que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Isso aqui é demais. Purifica-me com hisopo. Hisopo é uma planta que, quando havia sacrifício de animais, os sacerdotes pegavam essa planta, molhavam no sangue que era colhido na bacia e aspergiam nas pessoas, e aquela gota, quando batia na pessoa, elas eram purificadas dos seus pecados. Ele diz: purifica-me. Ele entende esse ritual que era feito. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Deus está nos ensinando a fazer orações sinceras, orações verdadeiras, orações que a gente abra o nosso coração para dizer: Senhor, eu estou fraco mesmo, eu não estou fazendo o mesmo que era para fazer, eu deixei aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Senhor, seja verdadeiro, e Deus vai mudar a história da tua vida, Deus vai mudar a história da tua casa e do teu ministério. Mas para isso, precisamos ser verdadeiros na nossa confissão. Alguém entende o que Deus está falando? Faze-me ouvir júbilo, estou correndo para o final, e alegria, para que gozes os ossos que tu quebrastes. Olha como ele está sentindo, hein? Está se sentindo como, irmão? Quebrado. A gente não pode errar, a gente não pode pecar e continuar fazendo cara de que está tudo certo. Temos que ser honestos com Deus. Alguém entende a minha fala? Senhor, eu estou quebrado, eu estou um caco. Se o Senhor não me socorrer, mais ninguém me socorre. Tem misericórdia de mim, Deus. Lava-me, purifica-me, muda a minha história. Eu estou me sentindo um derrotado, um fracassado, mas eu não sou isso, Deus. Eu já matei urso, já matei leão, já derrubei gigante, já entrei em Jerusalém cheio da presença. Eu não aceito o estado que eu estou. Irmão, não pode. É batizado no Espírito Santo. Anos que não fala em línguas estranhas mais. Deus te deu, Deus te abençoou, Deus te capacitou, Deus te ungiu, Deus te presenteou, mas aí você estaciona aquilo que Deus te entregou. Davi não se conforma. Davi está no fundo do poço, mas quer sair de lá. Aí quando chega, versículo 9 e 10, ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí ele diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus quer dar pureza ao nosso coração, para a gente parar de acusar, para a gente conseguir levantar as pessoas que estão caídas e feridas. Peça para Deus mudar seu coração, se for preciso. Crie em mim, Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Quando ele fala espírito reto, ele está falando de direção.
eu não posso perder a direção, eu não posso perder o caminho, eu sei quem o Senhor é. Só que quando ele diz cria, ele não quer mais aquele, ele quer outro coração. Aleluia. E uma das frases principais que Davi fala desse salmo, que talvez seja o que as pessoas mais citam e falam, ele diz: não me lances fora. Diga assim: não me lances fora. Olhe para mim aqui. Deus falou para Jonas ir para Nínive. Ele compra uma passagem para ir para onde? Diga comigo, ele comprou a passagem. Porque quando você vai para onde Deus manda, Deus financia. Agora, quando você está na contramão de Deus, é você que paga. Ele pagou. Ele acha em Jope um porto, diga porto. Vários navios ancorados ali, é um porto que havia em Jope. Ele achou uma passagem e um navio ancorado. Como pode, irmão? O navio já estava esperando, estava ancorado lá. Ele comprou, pagou a passagem e entrou para dentro desse navio. Agora eu quero que você entenda isso aqui. Diga comigo, foi em Jope. O texto vai dizer em Atos 9 e 10. Havia uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras. Sabe aonde? Em Jope. Porque no mesmo lugar que tem alguém cheio de boas obras, tem alguém fugindo. No mesmo lugar que tem alguém com as mãos fazendo, tem alguém comprando a passagem para ir para longe. Alguém entende a minha fala? Pelo menos 4 descidas Jonas teve, depois que ele paga a passagem. Ele desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para as profundezas do abismo, foi parar dentro do ventre de um grande peixe. Olhe para mim. Quando você está na contramão de Deus, Deus manda a tempestade atrás de você. Agora, quando você está na direção de Deus, a tempestade vem, porque Jesus disse: entra no barco. Os discípulos imaginavam que na direção de Gadara ia sofrer uma tempestade. Só que quando Jesus manda você, ele diz: cala-te, aquieta-te. Mas quando você está na contramão, ele manda ir atrás. Existem pessoas que estão sofrendo tempestade exatamente por causa disso. Porque eles são omissos no compromisso de cumprir o ofício chamado de Deus. Ele desceu. Só que o texto vai dizer que quando o capitão desce lá e dá uma sacudida, ele desperta. E detalhe, o que está acontecendo lá em cima? As pessoas que estão na embarcação estão lançando para fora tudo que era de valor. E essas embarcações levavam coisas caríssimas. Era um porto que transportava coisas caras. E eles estão lançando para fora do navio coisas caríssimas, de valores. Quantas coisas de valores a gente não perde por causa de um rebelde? Alguém entende o que Deus está falando ou não? E um dia alguém chegou para mim e disse assim: pastor, nada está dando certo na minha vida. Eu estou tentando, mas nada está dando certo, pastor. Aí eu falei assim: você quer que dê certo na sua vida? Aí a pessoa disse: quero. Eu disse: então tire Jonas da sua embarcação. O problema é que a gente não consegue ser radical. Sabe por que Jesus ressuscitou a filha de Jairo? Porque primeiro colocou as que estavam chorando. Era choro falso, carpideiras que eram pagas para chorar. Não era choro de sentimento, era choro porque recebia para chorar. Antes dele fazer o milagre, ele disse: sai todo mundo para fora. Porque se você quer milagre dentro da sua casa, coloca os falsos para fora. Ah, mas aí Jairo não tem coragem. Aí Jesus disse: sai todo mundo. Já que você não tem, eu tenho. Jesus colocou todo mundo para fora e selecionou. Pedro, Tiago e João, vocês entram. Você tem que aprender com Jesus a selecionar quem entra na tua casa. Porque a gente entra em tempestade. Eu sei o que eu estou pregando aqui, irmão. A gente entra em tempestade simplesmente por causa de alguém que está fugindo de Deus. E a gente abraça. A gente quer ter mais amor do que Deus. Sabe o que acontece? O
Que tens dormente, capitão lá embaixo. Que ocupação é tua, de onde vem, qual é a tua terra, qual é o teu povo? Eu sou hebreu e temo ao Senhor dos céus, que fez os céus e a terra. Tu teme, fugindo dele. Mas eu sei que é por minha causa. Alguém entende isso aqui? Difícil é isso aqui, ó, que Davi está fazendo. Contra ti, foi eu que pequei. Não foi o irmão, não, foi eu. E Jonas diz assim, ó, eu sei que é por minha causa, mas tem uma forma de resolver isso aí, ó. Me lança, porque ele não podia se jogar, mas me lança. Alguém entende, irmão, isso aqui? Quando ele é lançado para fora, tempestade na hora. Olha para mim, desde lá do porto, tem um grande peixe lá que ninguém está vendo, só acompanhando o navio. Porque se você não fizer com o seu carro, você vai fazer de peixe. Se você não quiser fazer com o seu carro, você vai fazer de peixe. Alguém entende o que Deus está falando? Me lança. Aí ele diz, lançado estou diante dos teus olhos. Aí sabe o que ele diz quando ele está na profundeza do abismo? Pode ler o capítulo 3. Do ventre do inferno gritei. Olha onde ele está se sentindo. No ventre do inferno. Gritou, e ele vai dizer, e Deus ouviu a minha oração. É como se o texto estivesse dando a informação. Não importa a profundeza que o pecado te levou, o sangue de Jesus te traz para cima de novo. Agora, pastor, para isso acontecer, o que eu devo fazer? Reconhecer e não culpar o outro. É por isso que Davi, ele reconhece, fui eu que pequei, contra ti pequei, mas não me lances fora da tua presença, não me lances fora. Porque eu estou falando sobre Jonas aqui? Porque Jonas foi lançado. Ele disse, lançado estou diante dos teus olhos. Ele achava que Deus não estava o vendo mais. Mas não existe pecadinho, não existe pecadão que o sangue do Senhor não possa te lavar e te perdoar. Olha, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha o que Davi diz, torna a dar-me a alegria da salvação. Irmão, como alguém perde a alegria de ser um salvo? Como alguém perde a alegria de ser um salvo na pessoa de Jesus Cristo? A ponto de dizer, torna a dar-me essa alegria. Ele não está se contentando com a tristeza que ele está. Ele não está se contentando em não sentir o que ele sentia. O que ele sentia, pastor? Lembra de quando ele vinha para Jerusalém trazendo a arca? O texto vai dizer que ele tira a coroa, tira a roupa de rei, e ele vem bailando, vem dançando, cheio da presença. Mical, filha de Saul, está na janela murmurando, porque quem não tem a presença fica só na janela murmurando e criticando, mas quem tem a presença dança no meio da rua. Davi sabe o que é a presença de Deus. Ele diz, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele está dizendo, eu não me conformo mais em entrar no culto e não sentir a tua presença. Eu não me conformo mais sentar num banco da igreja e não dar glória a Deus. Eu não me conformo mais sentar no banco da igreja e continuar vazio, como se nada tivesse acontecendo. Eu não me conformo de ser um crente vazio. Eu quero ser cheio da tua presença. Torna a dar-me a tua presença. Recebe alegria aí, irmão. Você é salvo, recebe a alegria da salvação. Só em a gente ser salvo, a gente precisa ser alegre. O salmista só em receber o convite para vir para cá, ele diz, alegrei-me. Quando me disseram, vamos aonde? Vamos à casa do Senhor. Davi se preocupou com a presença do Senhor na vida dele. Davi sabe que quando ele pega a harpa, pastor Roberto, para dedilhar, os demônios fogem. Davi tem experiência com a presença do Senhor. Davi tem experiências com a presença dele. Então por isso, Deus nos trouxe aqui esta noite. Quem você tem alimentado mais? A carne ou o espírito? Você tem sido vencido pelo quê?
O que é que tem paralisado você a ponto de você não querer congregar, como é costume de alguns? Não deixa nada te parar. Não deixa nada estacionar teu ministério. Pastor, mas tem alguém que está perseguindo. É lógico que vai perseguir. Olha o que você está fazendo, uma grande obra. Enquanto Neemias está no palácio servindo vinho para o rei, nada de perseguição. Mas quando alguém vê os muros sendo levantados, vai aparecer Sambalate, Tobias, para dizer: o que faz esses fracos? É fraco, mas está fazendo. É fraco, mas está acontecendo. Deus quer te usar na tua fraqueza, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não tire a mão da obra. Não tire a mão da obra, irmão. Deixa os acusadores, deixa quem quiser falar, mas quer ser, quer aparecer. Irmão, eu sei muito bem. Deixa que as obras falem por você mesmo. Ninguém vai parar num pé de árvore que não tem fruto nenhum, nem de baixo vai querer parar. Mas se tiver uma manga madura, se alguém está te perseguindo é porque você tem frutos, porque você está fazendo algo para Deus. Agora, tenha equilíbrio, irmão. Alguém que é um obreiro, você é alguém que está à frente da obra, você é um líder, quem sabe você é um membro que Deus confiou algo nas tuas mãos. Não olhe para as acusações, não olhe para aquilo que as pessoas falam. Você é alguém que Deus escolheu, e uma coisa que Deus não erra é na escolha. Deus não errou quando escolheu você. Deus está, levante as duas mãos, Deus está te capacitando aqui esta noite. A obra que você vai fazer esse ano 2025 vai ser tão poderosa, irmão, que as pessoas vão se converter, vão aceitar Jesus, vão batizar, vão casar. Você vai fazer uma obra tão extraordinária que daqui uns dias você vai mandar mensagem para o presidente dizendo: preciso comprar cadeira, porque não está cabendo mais aqui. O que Deus vai te dar? Estratégia, estratégia. Recebe estratégia, irmão. Deus quer usar cada um de nós, mas fale para Ele para não tirar de você o Espírito Santo. Não perca a alegria de ser salvo. Aí ele conclui, eu também vou concluir aqui. Foi o último versículo que eu li, que ele conclui dizendo assim, se você quiser acompanhar assim, ó: então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ele está dizendo assim, ó: se o Senhor mudar a minha história, essa mesma história que é a minha experiência de vida, eu vou ensinar para os transgressores. Eles vão se converter a ti. Alguém entende o que Deus está falando? É o seu testemunho, irmão. Essa sua dor vai virar o seu maior testemunho. Se você entendesse o que eu liberei aqui agora, essa sua prova, essa sua dor vai virar o seu maior testemunho. As pessoas vão parar e sentar para ouvir a tua história. Amém ou não amém? Então toma posse desta palavra. Recebe esta palavra. Fique atento aos sinais. Viu, irmão? Fica ligado nos sinais, que ninguém cai de uma vez. Viu? Fica ligado nos sinais. Se alguma coisa Deus está te alertando, Deus quer abrir teu olho. Deus quer que você fique esperto, fique ligado. Para quê, pastor? Para que você não perca nem o seu chamado, nem o seu ministério, nem a sua casa, nem a sua família, nem os seus negócios, mas que Deus possa te abençoar e te prosperar em tudo. Você crê que Deus vai te abençoar e te prosperar em tudo? Então, olhe para quem está do seu lado e diga assim, ó: sem acusação, mais abraço. Isso, diga mesmo, sem acusação, mais abraço. Existem pessoas que estão precisando do teu abraço. Existem pessoas que estão precisando do teu apoio. Existem pessoas que estão precisando de você perto dessa pessoa. Para quê? Porque você fazendo isto, você vai levantar alguém que está caído, alguém que está fraco na fé. Foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Se você puder e quiser, pegue na mão de quem está do seu lado. Pegue na mão dessa pessoa aí. Vamos fazer uma oração aqui no coletivo. Vamos fazer uma oração uníssona aqui. Porque essa mão aí que você está pegada,
do seu irmão aí, isso representa o que é o Ministério Ebenezer, uma igreja que abraça a causa um do outro. Aqui não tem disputa, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui não existe pessoas que têm posição elevada e outro não. Aqui todos têm a mesma oportunidade, que todos são importantes para Deus, aqui todos têm o mesmo valor. Então não fica com esse complexo de inferioridade, se sentindo menor, pequeno, não, irmão. Você é especial para Deus, você tem um potencial. O que está faltando é só você despertar esse potencial que há dentro de você, e Deus quer te usar também para a glória do nome dEle. Então, se você entendeu esta palavra, se você quer que Deus crie em você um coração puro, que Deus renove em você um espírito inabalável, começa a orar agora, começa a pedir a Deus: Deus, me renova. Se eu tenho falhado, se eu tenho deixado a desejar na obra do Senhor, me capacita, me levanta, me perdoa. Eu só não posso perder a presença do Teu Espírito. Eu posso perder até posição, posso perder até uma coisa que me colocaram para fazer. Eu posso até perder alguma coisa. O que eu não posso perder é a presença do Teu Espírito, porque ela que me move, ela que me capacita, ela que me enche, ela que preenche, ela que satisfaz, ela que faz tudo na minha vida. Você pode até perder casa, pode perder carro, pode perder tudo, você só não pode perder a presença do Espírito Santo. Se você ainda tem ela aí, adore. E se você perdeu, recebe de novo a presença do Espírito Santo, recebe o abraço do Espírito Santo da vida. Não importa, deixa o diabo acusar, deixa Satanás falar. O sangue de Jesus já te comprou, já te lavou, já te perdoou. Você é especial para Deus. Abra sua boca para adorar o nome dEle por um minuto aí. Converse com Deus agora, fale com Ele, seja verdadeiro, faça uma oração de verdade para Ele. Aleluia! Faça uma oração de verdade para Ele. Diga: Senhor, eu não aceito mais, eu não quero mais entrar culto e sair culto. Todos sentem, menos eu sinto, Senhor. Ó meu Pai, tira toda a acusação da minha mente, Senhor, tira tudo aquilo que tem atrapalhado eu realmente sentir a Tua presença no meu íntimo. Apaga os meus pecados, lava-me completamente, purifica-me, Senhor. Eu sou Teu servo, me perdoa, Deus. Fale com Deus agora. Eu quero te dar um minuto para você conversar com Ele agora. Conversa com Ele, fala com Ele, sinta a presença dEle e o abraço dEle. Senhor, está mudando histórias de pessoas aqui. Senhor, está mudando pensamentos de pessoas aqui. Não deixa o diabo, irmão, acusar você não. Por quê, pastor? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça dEle. Eu estou sentindo a presença dEle aqui, pastor presidente. Deus trouxe alguém aqui para fazê-lo lembrar: você é especial. Não existe nada que você faça que faça Deus te amar menos. Não há nada que você faça que faça Deus te amar mais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele te ama do mesmo jeito, e do mesmo jeito que Ele foi restaurar Pedro, Ele está vindo te restaurar aqui esta noite. Tira todo pensamento duvidoso, tira todo pensamento, tudo aquilo que está atrapalhando seu coração, verdadeiramente de sentir a presença de Deus. E seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo.